Você não pisa mais nesta casa. Leve suas ferramentas e desapareça. A voz de Damião ecoou pela pequena oficina improvisada no quintal. A jovem ficou imóvel por alguns segundos, segurando a chave inglesa com as mãos sujas de graxa. Ela já esperava muitas coisas daquela família, mas não aquilo. O que nenhum deles imaginava era que aquela garota silenciosa, que passava noites desmontando motores e consertando máquinas velhas, escondia uma verdade capaz de transformar completamente o destino de todos naquela rua de Recife. E quando essa verdade viesse à tona, seria tarde demais para pedir desculpas, mas para entender como tudo chegou até aquele momento, é preciso voltar alguns anos. A garota se chamava Lívia. Ela havia sido adotada ainda bebê por Damião e Celeste, um casal que morava em um bairro simples de Recife. Na época, diziam para os vizinhos que tinham feito um gesto de bondade, que estavam dando um lar a uma criança abandonada. Por fora, parecia uma história bonita. Por dentro, a realidade era bem diferente. Desde muito pequena, Lívia demonstrava uma curiosidade incomum por máquinas. Enquanto outras crianças brincavam com bonecas, ela desmontava ventiladores quebrados, rádios antigos e até liquidificadores que encontrava no lixo da vizinhança. Aos 10 anos, já conseguia consertar quase qualquer coisa. Aos 12, havia montado um pequeno motor usando peças descartadas. Mas em vez de orgulho, aquilo só irritava Damião. "Essa menina vive suja de graxa", ele reclamava. "Parece um menino de oficina." Celeste concordava com um olhar de desprezo. Quem vai querer uma garota assim?" Mesmo ouvindo aquelas palavras quase todos os dias, Lívia nunca respondeu. Ela apenas continuava trabalhando em silêncio. Porque mexer com máquinas era a única coisa que fazia o mundo parecer um pouco menos cruel. E havia algo mais. Sempre que ela segurava uma ferramenta, sentia como se aquilo fosse natural demais, como se tivesse nascido para aquilo. Quando completou 16 anos, Lívia começou a consertar bicicletas e pequenos motores para vizinhos. Não cobrava muito, mas o pouco dinheiro que ganhava já era suficiente para comprar ferramentas usadas. Foi então que Damião tomou uma decisão. "A partir de agora, todo o dinheiro que você ganhar fica comigo", ele disse. Lívia ficou em silêncio. Ela sabia que discutir só pioraria as coisas. Mesmo assim, continuou trabalhando. E foi nesse período que algo curioso começou a acontecer. Alguns homens bem vestidos começaram a aparecer no bairro, perguntando discretamente sobre ela. Um deles observou à distância, enquanto Lívia desmontava o motor de uma moto. Ele parecia surpreso, mas não falou nada. Foi embora logo depois. Lívia nunca soube disso, mas alguém estava começando a prestar atenção nela. Certo dia, um pescador levou um gerador quebrado até a pequena oficina improvisada no quintal. "Já levei isso em 3 lugares", ele disse. Ninguém conseguiu consertar. Lívia analisou a máquina com calma. 15 minutos depois, encontrou o problema. Uma peça minúscula estava mal encaixada. 30 minutos depois, o gerador estava funcionando. O homem ficou impressionado. "Menina, você é um gênio." Aquela frase chegou aos ouvidos de Damião, e ele não gostou. Naquela noite, enquanto jantavam, ele falou com irritação. "Você anda chamando atenção demais." Lívia não entendeu. "Eu só estou consertando máquinas." "Pois pare." "Por quê?" A pergunta saiu sem que ela percebesse. Foi o suficiente para provocar a explosão. Damião bateu a mão na mesa. "Porque eu mando." Celeste observava tudo em silêncio. Mas havia algo estranho em seu olhar. Algo que misturava raiva e medo. Dias depois, um homem elegante apareceu na rua perguntando por uma jovem mecânica. Um vizinho apontou para a casa de Damião. O homem caminhou até o portão. Mas antes que pudesse chamar alguém, Celeste apareceu. "O que o senhor quer?" "Estou procurando uma garota chamada Lívia." Celeste congelou por um segundo. "Aqui não mora ninguém com esse nome." E fechou o portão rapidamente. Quando o homem foi embora, ela entrou em casa com o rosto pálido.
Naquela noite, discutiu em voz baixa com Damião. Lívia ouviu apenas uma frase: "Se descobrirem, estamos acabados." Algumas semanas depois, aconteceu o incidente que mudaria tudo. Um cliente deixou um motor antigo para conserto. Lívia passou horas trabalhando nele. Quando finalmente conseguiu fazer funcionar, o barulho ecoou pelo quintal. Damião apareceu furioso. "Eu disse para parar com isso!" Ele pegou o motor e o jogou no chão. A máquina se despedaçou. Lívia ficou imóvel. Era a primeira vez que algo que ela havia consertado era destruído diante de seus olhos. "Você só traz problema para esta casa", ele continuou. Celeste cruzou os braços. Já passou da hora de ir embora. Lívia sentiu um aperto no peito. "Eu não tenho para onde ir." A resposta veio fria. "Isso não é mais problema nosso." Damião apontou para o portão. "Pegue suas coisas e saia." A noite já havia caído sobre Recife quando Lívia colocou suas poucas ferramentas dentro de uma mochila. Nenhum dos dois tentou impedir. Nenhum deles disse uma palavra. Ela caminhou até o portão. Antes de sair, olhou pela última vez para aquela casa onde havia passado toda a vida. Mas não havia lembranças boas suficientes para sentir saudade. Ela saiu. E a porta se fechou atrás dela. Naquele momento, Lívia não imaginava que aquela expulsão seria exatamente o que mudaria sua vida para sempre. Porque a apenas algumas quadras dali, um carro preto acabava de estacionar. Dentro dele estavam 3 homens poderosos, 3 irmãos conhecidos por comandar algumas das maiores empresas de tecnologia do país. E eles tinham vindo até Recife por um único motivo: encontrar uma jovem chamada Lívia, a irmã que acreditavam ter perdido para sempre. Mas havia um problema. Eles ainda não sabiam que aquela garota acabava de ser expulsa de casa e estava desaparecida na cidade. Naquela mesma noite em Recife, a jovem caminhava sem rumo pelas ruas iluminadas por postes amarelados. A mochila com suas ferramentas pesava nas costas, mas não tanto quanto o silêncio que carregava dentro do peito. Lívia havia sido expulsa da única casa que conheceu. E agora, pela primeira vez, estava completamente sozinha. Ela caminhou até uma praça tranquila e sentou em um banco de concreto. Tirou da mochila uma pequena chave de fenda e começou a girá-la entre os dedos. Era um hábito antigo. Sempre que precisava pensar, fazia isso. O que ela não sabia era que, naquele mesmo instante, 3 homens estavam a poucos quilômetros dali, tentando encontrar qualquer pista sobre ela. Dentro de um carro escuro estacionado perto de uma avenida movimentada, Augusto, Vicente e Caio analisavam documentos sobre o painel iluminado. Os 3 eram conhecidos no mundo dos negócios. Cada um comandava uma grande empresa do setor tecnológico. Juntos, eram considerados alguns dos executivos mais influentes do país. Mas naquela noite não estavam ali por negócios. Estavam procurando a irmã. Uma irmã que havia desaparecido quando ainda era bebê. Durante anos, acreditaram que ela estava morta. Até que, poucas semanas antes, um antigo investigador encontrou algo inesperado. Um registro de adoção suspeito. O documento indicava que uma menina com características idênticas havia sido adotada em Recife. O nome registrado era Lívia, e agora eles estavam ali. "Temos certeza de que é ela?" perguntou Caio, passando a mão pelo cabelo. Augusto olhou para o relatório novamente. O hospital confirmou. A criança retirada naquela época tinha exatamente as mesmas informações. Vicente cruzou os braços. "Então ela está viva." Por alguns segundos, nenhum deles falou, porque aquilo significava mais do que imaginavam. Significava que a irmã mais nova que eles prometeram proteger havia crescido em algum lugar sem saber quem realmente era, e eles não tinham ideia de como havia sido essa vida. Enquanto isso, na praça silenciosa, Lívia observava um homem tentando ligar uma moto antiga. O motor engasgava. Ela observou por alguns minutos. Depois se levantou e se aproximou. "Posso ver?"
O homem a encarou desconfiado. Você entende disso? Ela apenas estendeu a mão. Depois de alguns segundos de hesitação, ele entregou a chave. Lívia abaixou ao lado da moto, abriu o compartimento e analisou rapidamente. 5 minutos depois, apertou um parafuso e fez um pequeno ajuste. Tenta agora. O homem girou a chave. O motor ligou imediatamente. Ele abriu um sorriso surpreso. Como você fez isso? Lívia deu de ombros. Era só um encaixe errado. Ele tirou algumas notas do bolso. Pegue. Ela recusou. Não precisa. E começou a se afastar. Mas o homem insistiu. Pelo menos me diga seu nome. Ela pensou por um segundo. Lívia. Sem saber, aquele pequeno encontro estava prestes a desencadear algo enorme. Porque o homem que ela ajudou trabalhava justamente em uma das empresas dos 3 irmãos. Na manhã seguinte, Augusto recebeu uma ligação inesperada. Senhor, acho que encontrei alguém que pode ser a pessoa que vocês procuram. Ele se levantou imediatamente. Onde? Enquanto isso, Lívia havia passado a noite na praça. Quando o sol começou a nascer, ela decidiu procurar algum lugar onde pudesse trabalhar. Sabia que sua única chance de sobreviver era continuar fazendo o que sempre fez. Consertar máquinas. Depois de caminhar por algumas ruas, encontrou uma pequena oficina de bairro. O dono estava tentando desmontar um motor com expressão irritada. Lívia observou por alguns segundos. Se o senhor soltar primeiro esse parafuso, fica mais fácil. O homem virou o rosto. E você é quem? Alguém que pode ajudar. Ele riu. Essa peça está presa há 2 horas. Lívia pegou uma chave e fez um movimento rápido. O parafuso soltou imediatamente. O homem arregalou os olhos. Como você fez isso? Ela respondeu com simplicidade. Ângulo errado. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, apontou para o motor. Se conseguir arrumar isso, pode trabalhar aqui hoje. Lívia assentiu. Meia hora depois, o motor estava funcionando. Naquele mesmo momento, um carro elegante estacionou na rua da oficina. Augusto, Vicente e Caio desceram. O homem que havia falado com Augusto na ligação apontou discretamente para dentro da oficina. É ela! Os 3 olharam pela janela e viram algo que fez todos ficarem em silêncio. Lívia estava completamente concentrada, desmontando uma máquina complexa. Seus movimentos eram rápidos, precisos e naturais. Era exatamente como o pai deles fazia. O mesmo talento, o mesmo olhar atento. Caio falou primeiro em voz baixa. Não pode ser coincidência. Vicente respirou fundo. É ela. Mas Augusto levantou a mão. Esperem. Eles continuaram observando por alguns minutos. Então algo inesperado aconteceu. O dono da oficina perguntou: Onde você aprendeu tudo isso? Lívia respondeu sem olhar para cima. Não sei. Ela apertou uma peça e continuou. Parece que sempre soube. Do lado de fora, os 3 irmãos trocaram olhares, porque sabiam exatamente de onde vinha aquele talento. O pai deles havia sido um engenheiro brilhante, conhecido por construir máquinas que ninguém mais conseguia entender. E aquele talento claramente estava ali, diante deles. Mas antes que pudessem entrar, outra surpresa aconteceu. Uma viatura parou na rua. 2 agentes desceram e caminharam até a oficina. Procuramos uma jovem chamada Lívia. O dono da oficina apontou. É ela! Lívia levantou o rosto confusa. Um dos agentes falou. Precisamos que você venha conosco. Ela franziu a testa. Eu fiz alguma coisa? Não. O homem hesitou. Mas alguém muito importante quer falar com você. Do lado de fora, os 3 irmãos observaram tudo. Augusto respirou fundo. Chegou a hora. Mas naquele momento, Lívia ainda não fazia ideia de quem estava prestes a entrar pela porta da oficina. Dentro da pequena oficina, o barulho das ferramentas parou quando a porta se abriu lentamente. Lívia levantou os olhos. 3 homens entraram. Eles não pareciam clientes comuns.
As roupas elegantes, a postura segura e o olhar atento deixavam claro que estavam acostumados a comandar grandes decisões. O dono da oficina, Arnaldo, limpou as mãos em um pano e perguntou: "Posso ajudar?" O homem que estava à frente respondeu com calma: "Estamos procurando por ela." Ele apontou para Lívia. Por um instante o ambiente ficou em silêncio. Lívia franziu a testa. "Eu?" O homem deu um passo à frente. "Seu nome é Lívia?" Ela assentiu, ainda confusa. "Sim." Os três homens trocaram um olhar rápido entre si. Era como se aquele simples gesto confirmasse algo que carregavam no coração havia anos. Augusto respirou fundo antes de continuar. "Precisamos conversar com você." Lívia olhou ao redor da oficina, tentando entender o que estava acontecendo. "Sobre o quê?" Vicente respondeu com voz firme. "Sobre a sua família." A palavra ficou suspensa no ar. Família. Durante toda a vida, aquela palavra nunca significou algo confortável para ela. Mesmo assim, algo no tom daqueles homens parecia diferente. Ela limpou as mãos sujas de graxa em um pano e caminhou até eles. "Eu não tenho família." Caio falou pela primeira vez, com um tom surpreendentemente suave. "Tem, sim, e nós passamos quase 20 anos procurando por você." Lívia ficou imóvel. Por alguns segundos, seu cérebro tentou organizar aquelas palavras. "Eu acho que vocês estão enganados." Augusto tirou um envelope do bolso. Dentro havia alguns documentos antigos e uma fotografia. Ele colocou tudo sobre a bancada. "Sabemos que você foi registrada como filha adotiva quando era bebê." Ela olhou para os papéis. Seu coração começou a bater mais rápido. "Como vocês sabem disso?" Vicente respondeu. "Porque você não foi abandonada. Você foi levada." Lívia sentiu um frio percorrer a espinha. Levada?" Caio assentiu lentamente. "Quando você tinha apenas alguns meses de vida, houve um acidente envolvendo nossos pais. No meio da confusão, alguém desapareceu com você. Durante anos, acreditamos que você havia morrido." Augusto apontou para a fotografia sobre a mesa. "Até que encontramos essa pista." Lívia pegou a foto. Era antiga e um pouco desbotada. Nela apareciam 4 crianças pequenas brincando em um jardim. 3 meninos e um bebê no colo de uma mulher. Ela olhou para o rosto do bebê, depois para os 3 homens diante dela. Algo dentro dela tremeu. O mesmo formato de olhos, o mesmo traço no queixo. "Isso não pode ser." Augusto respondeu com a voz firme, mas emocionada. "Pode, porque aquela criança é você, e nós somos seus irmãos." A oficina ficou completamente silenciosa. Arnaldo observava a cena sem acreditar. Lívia olhou novamente para a fotografia. Sua mente estava cheia de perguntas, memórias que não existiam, sensações que ela nunca havia sentido antes. "Mas meus pais adotivos disseram que eu fui abandonada." Vicente respirou fundo. "Eles mentiram. Investigamos os registros e descobrimos que o processo de adoção foi cheio de irregularidades. Houve pagamento ilegal, documentos falsificados." Lívia sentiu as pernas ficarem fracas. "Então, eles sabiam?" Augusto respondeu sem hesitar. "Sim, eles sabiam exatamente quem você era." Aquela revelação caiu como uma tempestade. Durante toda a vida, ela acreditou que havia sido apenas uma criança esquecida. Agora, descobria que sua história era muito diferente e que as pessoas que a criaram haviam escondido isso deliberadamente. Caio se aproximou um pouco mais. "Nós não viemos aqui apenas para contar isso." Ele apontou para o motor que ela havia consertado. "Também viemos porque ouvimos falar de uma jovem mecânica que consegue consertar máquinas que ninguém entende." Um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. "Nosso pai era exatamente assim." Lívia olhou para as próprias mãos sujas de graxa. Talvez aquele talento nunca tivesse sido apenas coincidência. Talvez estivesse no sangue. Alguns minutos depois, eles saíram da oficina. Do lado de fora, um carro grande aguardava. Lívia ainda parecia atordoada.
Eu não sei o que dizer. Augusto abriu a porta do carro. Não precisa dizer nada agora. Ele falou com uma calma que transmitia segurança. Só queremos que venha conosco. Queremos te mostrar quem você realmente é. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Damião e Celeste estavam sentados na sala de casa. O ambiente estava pesado. Desde que expulsaram Lívia, algo parecia estranho. Celeste olhava pela janela repetidamente. Acho que cometemos um erro. Damião respondeu com irritação. Aquela menina só dava trabalho. Mas naquele instante, um carro parou em frente à casa. E não era um carro comum. Era o mesmo veículo elegante que havia buscado Lívia. Damião franziu a testa. Quem será? A campainha tocou. Ele abriu a porta. Do lado de fora estavam Augusto, Vicente e Caio. Atrás deles, em silêncio, estava Lívia. Damião ficou pálido imediatamente, porque naquele momento entendeu exatamente quem eram aqueles homens. Augusto falou com firmeza. Precisamos conversar. Minutos depois, todos estavam dentro da sala. Vicente colocou alguns documentos sobre a mesa. Temos provas de que vocês receberam dinheiro ilegal para registrar Lívia como filha adotiva. Celeste começou a tremer. Nós só queríamos ajudar. Caio respondeu com frieza. Ajudar? Ou esconder a verdade? Damião tentou reagir. Ela sempre teve tudo aqui. Nesse momento, Lívia falou pela primeira vez. Sua voz estava calma, mas carregava anos de silêncio. Eu dormia em um quarto improvisado. Trabalhava para vocês desde criança. Nunca fiquei com o dinheiro que ganhei. O silêncio caiu novamente. Celeste abaixou o olhar. Damião não conseguiu responder. Augusto pegou os documentos de volta. A justiça vai analisar tudo. Ele se levantou. Mas nossa prioridade agora é outra. Ele olhou para Lívia. Levar nossa irmã para casa. Horas depois, o carro atravessava as avenidas iluminadas de Recife. Lívia observava a cidade pela janela. Tudo parecia diferente, como se estivesse vendo o mundo pela primeira vez. Caio olhou para ela no banco de trás. Está com medo? Ela pensou por alguns segundos. Depois respondeu com sinceridade. Um pouco. Vicente sorriu. Nós também ficamos quando começamos nossas empresas. Mas aprendemos uma coisa importante. Ele completou. Ninguém precisa enfrentar a vida sozinho. Quando chegaram à casa dos irmãos, Lívia ficou em silêncio. O lugar era enorme. Mas não foi o tamanho da casa que chamou sua atenção. Foi a garagem. Lá dentro estavam diversos projetos mecânicos inacabados, motores experimentais, máquinas complexas. Augusto percebeu o brilho nos olhos dela. Nosso pai deixou muitos projetos incompletos. Ele apontou para um motor enorme sobre uma bancada. Nunca conseguimos terminar esse. Lívia caminhou lentamente até a máquina. Observou cada peça. Passou a mão sobre uma engrenagem. Depois falou algo que fez os três irmãos prenderem a respiração. Eu acho que sei como resolver isso. Eles trocaram olhares incrédulos. E naquele instante perceberam algo extraordinário. Depois de quase 20 anos separados, a irmã que haviam perdido finalmente estava em casa. E o talento que ela carregava poderia continuar o legado da família. Naquela noite, enquanto trabalhavam juntos na garagem pela primeira vez, Lívia sentiu algo que nunca havia experimentado: pertencimento. Pela primeira vez na vida, ninguém criticava suas mãos sujas de graxa. Pelo contrário, eles sorriam ao ver o quanto ela era talentosa. E assim, a garota que foi expulsa de casa por ser apenas uma mecânica, acabou descobrindo algo que ninguém imaginava. Ela não era apenas uma jovem habilidosa, era herdeira de um legado brilhante, irmã de 3 homens poderosos. E, acima de tudo, finalmente tinha uma família que a valorizava exatamente como ela era. Porque, às vezes, aquilo que o mundo despreza é justamente o que revela quem realmente somos. Querido ouvinte, se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.